pandemia, eu brinco que um cano estourou, né? E esse cano não fechou mais. Perfeito. E eu acho que vocês também têm a mesma percepção, né? Sim. Porque com o Covid a gente teve uma série de mudanças sociais muito importantes, né? Além dos impactos óbvios da pandemia, de Uhum. mortes, perdas, quadros pós-traumáticos em decorrência disso, especialmente em profissionais de saúde, né? Uhum. Eu acho que teve também as consequências do isolamento social, que foram muito grandes, né? Muito, muito grandes. A gente está tentando entender isso Ainda. até agora. E Verdade. também quem não pegou Covid, né? Pouquíssima gente, né? Eu Uhum. peguei 2 vezes em 2023, Uhum. mas peguei. E e o Covid ele predispõe uma série de questões complicadas que também a gente ainda está tentando entender. Um monte de gatilho, na verdade, né, Então Luiz? assim, Uhum. ele pode deflagrar ou piorar quadros de saúde mental, ele Uhum. pode deflagrar ou piorar quadros de dor crônica, Uhum. ele pode ser um gatilho, às vezes, para um quadro demencial aparecer mais cedo, por Olha. exemplo. Uhum. Ele pode ser um gatilho ali para doenças autoimunes se manifestarem, enfim. Tem uma série de. E tem o que a gente chama de Covid longo, né? Que Uhum. são aqueles sintomas que ficam, principalmente de memória, né? Uhum. Depois do Covid. Eu, Uhum. particularmente, quando tive o meu primeiro Covid, que foi foi janeiro, De eu 2023? acho que foi, se eu não tô bagunçando os anos, foi, porque parece que é Uhum. uma nuvem, né? Uhum. 2021, 22, É. 23 é uma grande nuvem. Parece que a gente viveu um filme, né? Não parece que a gente viveu aquilo de verdade. Exato, uma É nuvem. Mas estranho. acho que foi janeiro Aham. de 23 mesmo. E aí, quando eu tive esse Covid, foi leve, eu já Uhum. tava com 4 doses de vacina na época. Uhum. Mas depois disso eu voltei a ter enxaqueca que eu não tinha há mais de 4 anos, assim. Tive Uhum. que voltar a tomar medicação para enxaqueca, por exemplo. Uhum. Assim, as dores no corpo ficaram por uns 6 meses, Uhum. dores muito intensas, depois passaram, né? Uhum. E no segundo Covid isso torna a piorar, que aí já foi Sim. no final de 2023, ele para outubro de 2023, que eu peguei Covid novamente. Uhum. E assim, eu tô fazendo um autorrelato, mas esse relato é o relato de muitas pessoas, É isso que eu ia comentar. Na verdade, assim, é né? o que a gente viveu, né, É. Luiz, e o que a gente vivencia na nossa realidade clínica, né? Na nossa realidade, acaba assim, no consultório, lá na clínica. Uhum. E eu também, assim, falando um pouco também do aspecto pessoal, Luiz, eu também tive 2 Covids. E o primeiro Covid que eu tive foi junto com a dengue, que foi no final de 2022. Meu E Deus. nessa dengue, assim, minhas plaquetas foi para 30 mil. Então, o que você acha? Eu só não internei porque tinha uma grande amiga minha, infectologista, que estava tomando de conta. É. Mas, assim, foi uma situação que gerou uma repercussão muito grande. E eu falo que praticamente eu parei muitos aspectos durante um ano da minha vida Sim. para eu conseguir restabelecer minha saúde de fato, né? E a gente fala realmente, assim, de uma saúde física. Mas aí qual que é a repercussão disso na saúde mental? Porque a gente fica impossibilitado de fazer um monte de coisa, Fica. né? Porque a gente tem dor, porque a gente não dá conta, porque a gente não tem essa questão também da questão da memória, né? Que às vezes você fala, ué, gente, tô emburrecendo. Eu não lembro. Parece, Qual que é o nome disso? parece que é mais Não ou menos. vem, né? Não vem. Não vem. E assim, e é justamente, eu acho que isso é muito importante da gente pontuar o tanto que toda essa manifestação, independente das pessoas terem pego ou não, mas toda essa manifestação e essa modificação que a gente teve na própria sociedade, né, Luísa? Sim. Isso mudou muito. E a gente é gente de gente, né? A gente Sim. é acostumado a viver em comunidade. Tanto é que existem as comunidades, né? Ao longo dos anos a gente estuda isso, historicamente falando, e de repente a gente não podia mais ser comunidade. A gente tinha que ser indivíduo solo. Só que a Sim. gente não eu acho que, eu brinco que a gente não é celularmente preparado para viver sozinho, né? Exato. Tanto é que nosso corpo é um monte de célula que vive junto e tentando achar o equilíbrio. Sim. E aí, dentro desse aspecto, assim, o que você tem vivenciado, Luiz, assim, no seu consultório, né, na sua realidade ali no próprio HC, porque acaba que também você deve enfrentar ali algumas situações um pouco mais agudas, né? Eu trabalho no Saudavelmente, que é um serviço de assistência estudantil, e a Uhum. gente sabe que para os estudantes foi Excelente. caótico, né? Uhum, Assim, a uhum, pandemia foi caótica. uhum, E quando a gente pega as diferentes faixas etárias, né? Pré-escolares, escolares, adolescentes e estudantes universitários, o impacto é gigante. A gente ainda está tentando entender esse impacto, né? Do que foi esse tempo de aula remota, de online, de ausência de socialização. E, assim, os impactos são
imensuráveis, né? Uhum. E a gente ainda está tentando entender isso cientificamente falando, mas Entendi. que existem consequências sérias, existem, né? Uhum. Eu não sei se você tem filhos ou se essa é a Sim. primeira. Tenho um, essa é a segunda. Ah, então você viveu a pandemia com filhos? É, sim, com Sim, o certeza. quão foi estressante, assim, Sim, também para os pais, né? sim. Que, enfim, né? Foi uma época muito difícil. E é claro que isso repercute psicodinamicamente na saúde mental das pessoas, né? Uhum. Em termos de reorganização social, de reorganização de formas de viver, de Uhum. entendimento, porque um dia era uma coisa, no outro dia era outra coisa, então a gente não teve um tempo de processamento em Excelente. relação a essas De coisas. reaprender, né? Ah, Não, eu fazia não. isso, agora eu vou reaprender a viver de outra forma, Foi no né? susto. Foi no susto. Foi no susto. De um dia para o outro fecha tudo. Uhum. E Se é isso. isola, e se E isola. se É. isola e você não pode ver ninguém. E é isso. Enfim, gente, foi muito complexo, né? Eu acho que falar ainda daquelas fases mais agudas, acho que toca em todos nós, Sem né? dúvida, De sem alguma dúvida. forma. E o Uhum. Covid e os quadros psiquiátricos, né, derivados do Covid, eles estão muito associados com dores crônicas, né? Muito, extremamente associados. Eu sempre falo que uma pessoa que sente dor não tem como ela estar feliz. E Uhum. uma pessoa que não está feliz, ela provavelmente está sentindo dor, né? De alguma Perfeito. natureza. Uhum. Então, são coisas que se comunicam de uma maneira muito íntima.